Muitos filmes na história do cinema já misturaram dois gêneros em apenas para criar uma história híbrida e singular. E há um filme antigo que faz isso muito bem, misturando dois gêneros que particularmente eu sou muito fã: o faroeste e filmes de espaço. E esse filme é Outland, de 1981, dirigido por Peter Hyams e estrelado por Sean "The Man" Connery. Nas minhas desventuras procurando por filmes antigos de ficção científica que eu possa me apaixonar e quem sabe falar aqui no canal, eu decidi dar uma chance para esse filme que eu sempre vi a capa com Sean Connery imponente, segurando uma escopeta, com uma estrela de xerife no peito e o espaço atrás dele. E eu já tinha ouvido falar muitas vezes desse filme também em vários outros canais, mas nunca tinha dado uma chance para assisti-lo. E foi com muita felicidade que eu descobri mais uma pérola para trazer para cá, além do fato dele ter essa característica tão singular de ser um filme que mistura esses dois gêneros tão empolgantes. A história é sobre um xerife, vamos colocar dessa forma porque o nome correto é Marshall em inglês, chamado William O'Neill, que é designado para uma estação espacial em uma colônia de mineração de titânio em uma lua. Nesse lugar, uma série de mortes estranhas estão acontecendo com os trabalhadores que trabalham nessa colônia. Alguns deles estão tendo episódios de psicose, sofrendo ilusões que fazem eles tomarem atitudes bizarras, como abrir o traje espacial no meio do espaço ou entrar em um elevador que leva para o espaço sem mesmo o traje espacial e morrendo de descompressão. E isso leva o xerife O'Neill a investigar essas mortes e entender por que elas estão acontecendo, jogando ele em uma trama em que ele vai descobrir que, na verdade, a companhia por trás de toda essa colônia de mineração sabe muito bem por que essas mortes estão ocorrendo, apesar de ser muito conveniente para eles jogarem tudo para debaixo do tapete. Porém, por ser um homem justo e com honra, o xerife O'Neill vai ir contra os superiores da companhia, mesmo que ele não tenha apoio nenhum, nem mesmo dos homens que trabalham para ele na força policial. E foi logo de cara que o filme já me deixou bem intrigado, porque ele começa com um tom que se assemelha demais a Alien, de 1979, o original, um dos meus filmes favoritos da vida. E isso me incomodou um pouco no início, porque o ano de lançamento dos dois filmes está bem próximo, apenas 2 de diferença. Então é de se supor que Outland, vindo 2 anos depois de Alien, chupinhou várias ideias do próprio, já começando pelos créditos iniciais que se iniciam com letras bem lentas aparecendo no espaço e depois se desenvolvendo em um design de produção com todos os cenários da estação espacial e os trajes espaciais sendo muito similares ao de Alien. Mas foi pouco a pouco que, durante a plot do filme que se desenvolve bem lentamente, ou seja, esse é um filme slow burn, que não é cheio de ação e efeitos e lutas ou coisas do tipo. Existe uma investigação feita pelo xerife O'Neill que vai se desenvolvendo pouco a pouco até ele encontrar exatamente a verdade. Que o filme parece até um pouco monótono em seu primeiro ato. Mas assim que eu comecei a perceber ao que ele se propõe a fazer, que é realmente trazer essa ideia do faroeste para o espaço, mostrando que o xerife O'Neill é nada mais que um xerife de uma cidade pequena, onde ele não é bem-vindo e não é bem visto por ninguém de seus habitantes, que todas essas questões se tornaram fascinantes para mim dali por diante. Então, um clima parecido com o clássico primeiro Alien cabe muito bem aqui, porque ele traz o personagem do Sean Connery para esse isolamento no meio de um lugar em que ele é basicamente um outland, ou seja, um forasteiro que ninguém quer ali, principalmente os superiores da empresa que começam a planejar um jeito de tirar ele do caminho, até mesmo matá-lo se for necessário, e também mostrar como essa solidão dele, sem ter praticamente nenhum aliado, a não ser por um que eu falo depois, e estar muito longe da própria família que ele deixou para vir fazer esse trabalho na colônia, começa a trazer um conflito gigante para o personagem sobre suas motivações e se ele deve realmente seguir em frente com o que ele acha que é certo fazer. Aparentemente, esse filme tem a história baseada em outro filme de faroeste antigo, dos anos 50, chamado
High Noon, estrelado por Gary Cooper e com o título em português Matar ou Morrer, que eu adoro por sinal. E a ideia é exatamente essa, sobre um xerife em uma cidade em que ele não tem aliados nenhum, mas ele percebe que existe uma corrupção local que ele precisa agir, senão ninguém mais o fará. Um elemento que coloca uma excelente tensão em todas as cenas do filme, que levam lentamente para um conflito final que vai trazer esses dois lados, um que é corrupto e o outro que quer fazer justiça, em combate. E nós temos um Sean Connery aqui que está em uma das suas melhores atuações, na minha opinião. Esse é um momento da carreira dele que é pré-Os Intocáveis, onde ele ganhou um Oscar por aquele papel, mas que já demonstra como apenas pelo olhar ele consegue passar a aflição desse personagem, não só por estar longe da sua família, mas como estando no meio de um ninho de cobras. E a única personagem que é aliada dele nessa estação espacial é a doutora Lazarus, que examina todos os corpos dos trabalhadores que morreram de maneira bizarra, e que no final vai se mostrar bem importante para ajudá-lo a escapar da trama que está sendo controlada pelos superiores da empresa, para tirar Xerife O'Neill do caminho. Eu fui totalmente cego para esse filme sem saber de nada do que se tratava. A princípio eu até pensei que poderia ter algum alien no espaço ali ou na estação junto com o Sean Connery, mas quando eu fui percebendo esse elemento do faroeste no espaço, exemplificado por cenas bem características, como por exemplo o Sean Connery entrando em um bar, que nesse caso é um bar futurista e tal, mas logo se cria um silêncio onde todos ficam olhando para ele porque ele é um cara que não é bem-vindo ali. E eu fiquei fascinado por essa mistura que eu nunca tinha visto antes. E toda a questão do design de produção, às vezes, ser praticamente idêntrico ao de Alien, no caso daquele filme na nave Nostromo, funciona muito bem porque naquele filme, se você se lembra, toda a ideia dos tripulantes da Nostromo é que eles eram basicamente caminhoneiros do espaço, ou seja, trabalhadores que tinham que pôr a mão na massa com um maquinário rústico e antigo e que também eram controlados por uma companhia do mal que tinha intenções obscuras em usá-los como indivíduos descartáveis. A mesma ideia ocorre aqui, inclusive a companhia que controla essa colônia de mineração também tem um nome que é a Con-An, não Conan, como Arnold Schwarzenegger, mas Con-An, que é similar a Weyland Yutani do Alien. E isso criou grandes teorias para os fãs desse filme aqui, que também são fãs de Alien, que os dois filmes têm uma ligação e podem até mesmo se passar no mesmo universo. Claro, isso são só teorias de fãs, mas explicaria muita coisa se caso os produtores de Outland tiveram essa intenção, principalmente pelo design de produção tão similar. Afinal de contas, esse poderia ser um padrão do estilo de tecnologia que as duas empresas empregavam na construção de suas naves e colônias. E eu adoro essa teoria, porque, tudo bem, Alien e Outland não tem nada a ver em termos de história. Em um nós estamos falando de um Alien, em outro estamos falando de um filme de faroeste no espaço. Mas seria interessante pensar que os dois filmes se passam no mesmo universo por causa dessas similaridades. Particularmente, eu gosto muito mais desse tipo de conexão entre filmes do que universos compartilhados hoje em dia, que eventos de um filme interferem na história de outro. Mas é uma ideia que só fica na teoria mesmo. Para quem gosta de manter esse pensamento no fundo da mente enquanto assiste o filme, isso acaba deixando a experiência dele muito mais interessante. E assim, mesmo que Outland seja esse filme um pouco mais lento, que se passa durante uma investigação, no final você vai ter sim as suas cenas de ação que levam o Sean Connery para o espaço, tendo que combater esses outros oficiais dentro da colônia que estão atrás dele a mando da própria empresa. Tudo porque ele descobriu o segredo do porquê esses mineradores estavam morrendo. Eu não vou revelar aqui porque acho melhor você descobrir junto com o filme, que é mais interessante. Mas é uma boa revelação que cabe muito bem naquele universo. E essas cenas de ação são bem feitas para a época, inclusive todo o uso de miniaturas, pinturas para fazer cenário é muito bem empregado aqui, o que me leva à filmografia do diretor do filme, Peter Hyams, que na minha opinião se tornou um dos meus diretores favoritos, mas que são desconhecidos do grande público. Na sua carreira ele dirigiu filmes de ação como, por exemplo, Time Cop, com Van Damme, e também Morte Súbita, também do Van Damme, que eu já fiz vídeo aqui no canal porque eu amo esse filme de paixão, e é uma espécie de Duro de Matar que se passa durante um jogo de hóquei. O único filme capaz de colocar Van Damme lutando contra um mascote de time. São dois filmes ótimos, por exemplo, mas ele também tem outros como The Relic,
que é um filme de criatura que se passa em um museu em Nova York. Também assisti recentemente e é bem legalzinho. Mas tem dois outros filmes dele que eu não posso deixar de sugerir aqui também nesse vídeo, aproveitando a oportunidade, porque eu também assisti eles recentemente e são fascinantes, na minha opinião. O primeiro é 2010, o ano que faremos contato, que é a continuação de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Para quem não sabe ou não lembra, 2001 tem sim uma continuação, tanto nos livros como no filme do Stanley Kubrick, que é essa 2010, que é um filme muito bom para o que ele deveria ser. Afinal, você pensa, por que 2001 precisaria de uma continuação? Sendo que é um filme tão brilhante e tão único. Mas aqui Peter Hyams conta a história dos acontecimentos pós os eventos de 2001, com uma nova missão de americanos e russos se unindo para descobrirem o que aconteceu com a tripulação da nave do 2001 e com o robô de inteligência artificial HAL 9000. É uma ótima história e um filme que é bem diferente do Kubrick, é claro, principalmente no estilo de direção, mas em nenhum momento o Peter Hyams tenta copiar o Kubrick. Ele tem seu próprio estilo, que é bem menos contemplativo do que o do filme do Kubrick, mas que conta uma história muito interessante também, que complementa a história de 2001 e agora mostra o monolito que fez bastante parte ali do primeiro filme, agora ajudando a humanidade a encontrar um meio termo entre suas divergências, principalmente entre países. De novo, seguindo com o tema da evolução humana que o primeiro filme mostrou tão bem. Sem falar que aqui temos um grande elenco com o sempre ótimo John Lithgow, temos uma jovem e sempre linda Helen Mirren fazendo uma cosmonauta russa, e ninguém menos que um grande ator de presença do passado que tem que ser sempre lembrado, que é o Roy Scheider, que participou dos maiores clássicos do cinema, como, por exemplo, Operação França, com o recém-finado Gene Hackman, um dos meus filmes favoritos dessa vida, que é Comboio do Medo, dirigido por William Friedkin, o diretor de Exorcista, e, é claro, Tubarão. Então, 2010 é um ótimo filme que eu também sugiro se você tiver a fim de ver uma ficção científica que é inteligente e que continua ali os eventos de 2001 de uma maneira bem digna. E outro filme também que vale muito a pena ver dele é Capricorn One, que conta uma trama de suspense sobre a primeira tripulação a fazer uma viagem para Marte. Só que os 3 astronautas designados para a missão são impedidos de ir para a missão real antes deles serem lançados ao espaço e colocados em nada menos que um set de filmagem que vai simular a filmagem de uma aterrissagem a Marte pela primeira vez com eles. Exatamente como a teoria de que o homem nunca chegou à Lua e foi tudo uma filmagem feita por Stanley Kubrick, ironicamente. Claro que esses astronautas vão meio que se rebelar e tentar fugir de toda essa trama para poder revelar ao público o que está acontecendo de verdade, e eles serão perseguidos nada menos do que num deserto similar a Marte, só que é claro na Terra, por oficiais do governo querendo eliminá-los para dizer ao público que eles morreram no retorno da missão. É uma trama muito legal e um filme muito bem feito e com ótimas cenas de ação, por sinal, principalmente uma que fica lá para o final do filme, onde temos um avião bimotor levando um desses astronautas que estão fugindo dos oficiais do governo na asa dele e voando pelo meio do deserto ali em uma perseguição onde tem 2 helicópteros do exército atrás dele. Baita cena de ação filmada de verdade, com dublês e tudo. E para quem achou que o Tom Cruise fazendo isso no próximo Missão Impossível era algo tão absurdo, saiba que essa cena foi chupinhada de Capricorn One. De qualquer jeito, tudo isso é só para falar que Peter Hyams tem uma filmografia incrível, na minha opinião, que merece ser checada, principalmente Outland, que se tornou um dos meus filmes aí de ficção científica no espaço favoritos. E é isso, enquanto você já assistiu Outland, o que achou? Comenta aqui embaixo. E se você está curtindo o conteúdo de Trechando com o Gus, não se esqueça de deixar o seu querido like nesse vídeo e sua maravilhosa inscrição para que possamos continuar falando de filmes de terror, de ficção científica, de ação e tudo mais para sempre, ok? Até a próxima trecheira e tchau, tchau!